Estamos aqui na Casa do Compromisso, um podcast do compromisso, na hora do compromisso tributário. Nossa ideia aqui é bater um papo sobre o que é ser um tributarista em Goiás. Compartilhe o link, você que é jovem, fique até o final, porque nós vamos dar dica, né? Dica? Não, o João Camargo fala que não é dica, são orientações de como ser um tributarista para você que está começando e quer entrar nessa área. Ok? Então, eu estou aqui com o Dr. Simon, atual conselheiro do Conselho Administrativo Tributário, ex-presidente da Comissão de Direito Tributário, doutora Elaine Alvim, atual presidente da Comissão de Direito Tributário, doutora Liz Marília Vec, conselheira atual da OAB. E nós estamos aqui com a doutora Fernanda Terra, mestre em Direito Tributário, atua na área de Direito Tributário há mais de 20 anos e é sócia do escritório Terra e Vec Advogados há 20 anos. Já fez um merchan do escritório, acho que vocês podem fazer. Aí a gente pode olhar. Tá. Bom, mas então, Simon, doutor Simon, vou chamar de Simon. Não, isso, claro. Conta um pouquinho da sua história profissional, da sua história pessoal, que a gente sabe que é muito bacana. E a gente sabe que é Simon também. Simon. Eu falei errado. Não, mas eu atendo, como meu nome é diferente, né? Se falar Simon, Simon, eu atendo todos. Bom, primeiro, uma super satisfação estar com vocês aqui, que são profissionais que eu admiro bastante, tributaristas realmente super respeitadas, atuantes. Eu vejo ali até pela atuação no CAT como conselheiro, né, a atuação de vocês, que é muito técnica, muito boa, presente. Bom, minha experiência, eu estava conversando esses dias, até eu acertar a minha profissão, até o curso mesmo eu demorei. Eu acho que é a situação de muitas pessoas, sobretudo os advogados jovens, que dá aquela indefinição, né? Qual que é a área que eu vou entrar, quanto tempo leva até você se descobrir. Eu, antes de entrar na faculdade, eu passei por 8 escolas, então começa por aí, né? Eu nunca estudei mais de 2 anos em nenhuma escola, então era 2 anos em uma em outra, sempre mudando. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei veterinária, que eu gosto de fazenda. Morei em fazenda um tempo, eu morei no interior, morei em Piracanju, morava na fazenda, sempre adorei, falei, bom, minha vida vai ser na fazenda, eu vou ser veterinário. Entrei, aí até descobri a diferença entre gostar de fazenda em si e ser veterinário, fazendo anatomia, abrindo ali cachorro, olhando músculo, isso, aquilo, e aí percebi que eu não gostava, e aí são aquelas primeiras encruzilhadas na vida, se você vai se conformar em atuar naquilo que você não tem paixão, você não gosta e não se sente estimulado a acordar todo dia e fazer aquilo. E eu poderia até seguir esse caminho, porque eu estava na Federal, no Campus 2, quando você sai do ensino médio, com aquela chatice, né, muita matéria, a aula até meio de tanto, até uma hora você vai para a faculdade, Campus 2 da Federal, ar livre, fazenda, que era um ambiente que eu gostava, poderia até ter insistido um pouco mais. Mas no segundo ano eu percebi que eu não gostava, e eu não queria atuar e acordar e estudar aquilo que não me estimulava. Falei, bom, vou sair. Eu sempre gostei da área de humanas, sempre gostei de direito, e não sei porquê, no momento de decidir. E aí eu saí da veterinária e comecei a fazer direito. E aí depois eu sigo explicando, né, mas assim, até então, até a faculdade de direito, onde eu me encontrei realmente, minha trajetória foi um pouco errática, digamos assim. Mas optei por realmente apostar, abrir mão, já de um curso que eu estava fazendo, já encaminhado, às vezes até para atuar com a família, que é ligada ao tempo, né, ligada à fazenda, continua na verdade, mas preferi fazer o que eu gosto mesmo. Então, saí da veterinária, fui fazer vestibular de novo e entrei no direito. Como nós estamos falando de tributarista em Goiás, ter tentado veterinário, fazenda, não é atípico, não. Não. Mas seja a regra, né? O negócio é aqui. É aqui. Mas aí você fez direito na Federal também? Eu fiz na Católica. Até então, Católica. E aí saí, então, da veterinária e fui para a Católica. E fiz direito aos 5 anos na Católica. Sempre quis advogar. A gente não foi contemporâneo, não, né? Acho que não. Eu formei em 2005. Eu entrei na veterinária em 98, 99 na veterinária, 2000 a 2004, né, na Católica. E já querendo advogar. Essa noção de empreender, porque a veterinária passava por isso. Mexer com fazenda, com gado, empreender, construir alguma coisa. Esses desafios sempre me estimularam, me cativaram. Sempre tive atração por isso. E já na faculdade eu tinha interesse pela advocacia, mas meus pais não são advogados.
meus avós também não, minhas irmãs, a mais nova fez depois direito, depois não, fez comigo, porque como você é veterinário, a gente foi contemporâneo, mas de fato era um mercado totalmente novo para mim, eu tinha que entrar realmente descortinando tudo, abrindo do nada, né? E ao mesmo tempo eu sempre tive muito interesse por pesquisa, sempre gostei, essa área acadêmica me atraía. Então já fui preparando, digamos, ao longo da faculdade em si, fazendo pesquisa, trabalhando com pesquisa, apresentando trabalho. Eu viajava muito, assim, pela própria faculdade, apresentando trabalho em outras cidades e tudo mais. Mas tem uma contabilidade aí, não depois, é? depois. Já como tributarista. Não, a contabilidade foi depois, já como tributarista, penando na mão dos contadores, que eu gosto muito, mas não do trabalho deles, mas da linguagem que eu não entendia. E aí, encerrando, eu tinha duas vontades, assim, gostava de pesquisa, mas queria morar fora também. Eu até nasci na Alemanha, eu tenho essa particularidade, digamos, da minha vida. Minha mãe é alemã, meu pai é brasileiro, não é nem brasileiro, meu pai é de Piracanjuba, mais especificamente. E aí meu pai, ele até movimento político, ele foi do movimento estudantil na época da ditadura militar, fazia medicina em Minas, na UFMG, e ele foi exilado, ele saiu do Brasil, e passou por Cuba, pelo Chile, e foi parar na Alemanha, na época Alemanha Ocidental, e conheceu minha mãe lá. Minha mãe já tinha passado pelo Brasil um período, alemã, mas passou um tempo no Brasil, então ela falava português, mas estava na Alemanha. Aí se conheceram lá, e eu nasci lá, em 79. Antes da anistia, porque a anistia, que foi o perdão, né, aos perseguidos políticos, ela aconteceu no final de 79, né, no segundo semestre de 79, e aí com isso, meu pai e todos aqueles que estavam fora, que não podiam voltar porque tinham lutado contra um regime com o qual eles não acreditavam, e que as pessoas têm que ter noção disso, inclusive nesse momento histórico nosso, né? Sim. Porque você ter a liberdade sagrada de opinião contrária, isso é um direito assim tão fundamental, que é caro a todos nós, nessa conquista. Você sabe que a minha mãe, que é tributarista, passou em um concurso da UFG na época, foi proibida de tomar posse porque ela tinha o nome dela nos arquivos do DOPS. Então, isso é um absurdo. As pessoas... Tristíssimo você viver Triste. num país que você não pode emitir sua opinião e nem exercer sua cidadania ao mesmo tempo. Exatamente. Você só pode exercer cidadania se você tiver a mesma opinião. Exatamente, isso. As pessoas, elas vão esquecendo, nessa memória, digamos, ela vai ficando. A importância do Estado Democrático de Direito. A importância do Estado Democrático, isso é caro. A gente antes errando dentro do Estado Democrático de Direito e podendo combater os erros, do que estar num Estado em que você não pode apontar os erros, né? E aí eles vão avolumando, naturalmente, porque eles não são controlados. É interessante porque aqueles que questionam o Estado Democrático, eu ouvi esse comentário no grupo da Comissão de Direito Tributário, da qual a René é presidente. Uma pessoa comentou ao colocar uma foto do argumento da advogada, dos policiais que torturaram o advogado. Aí o colega colocou assim: e eles precisaram de quem, no final das contas, para defendê-los? De um advogado. Exatamente, que é sagrado. Isso. Eu vou passando para vocês, né? Porque a história é longa. Mas eu queria, então, só pontuar. Paixão pelo que faz. Paixão. Lembrando que a gente também quer falar para o jovem advogado. Isso. Paixão foi a sua escolha, foi o que você amava. Contabilidade. Porque eu já estava na especialização de direito tributário, a primeira vez que eu ouvi falar LALUR. Isso, Oi? Pois é. Então, eu estava dentro de um cliente mesmo, numa empresa, quando eu ouvi falar LALUR. Eu falei, o que é isso? Então, LALUR, Simon uniu o bom ao ótimo, que é o tributário, a contabilidade, né? Já fica a dica. E que assim, o que eu acho, assim, muito pro advogado jovem, é ter essa inquietude, né? Sabe, eu fiz o mestrado fora, voltei, aí comecei a advogar na área tributária, e eu sentia falta, digamos, dessa linguagem mais contábil. Eu poderia ter feito um curso, o que também é um técnico, algo assim, mas eu falei, não, vou fazer faculdade. E assim, eu já estava com 2 filhos, ao longo do curso, a Cláudia, que é advogada também, ela teve o nosso... presidente da comissão. Processualista, professora de processo na Federal. Uma excelente advogada. Advogada, na verdade, é elas quem mandam lá no escritório, a gente está só...
E aí a Cláudia teve nós tivemos, né, nosso terceiro filho durante o curso de contabilidade todo, de eu lá sentado no banquinho da faculdade durante 4 anos. Eu dava aula de manhã, ia para o escritório e à noite eu ia fazer o curso. Então, essa inquietude também é interessante, porque o mundo é muito amplo, tem muita informação, muita coisa. Essa vontade de aprender, eu acho muito, muito gratificante. Eu acrescentaria isso, quando eu falei à Comissão de Direito Tributário, 2 semanas atrás, eu falei, leia o seu tempo, interesse-se por saber o que está acontecendo, quais são as empresas de Goiás. Deixa você falar isso quando você for falar a sua parte. Por enquanto, nós estamos De tentando mulheres pegar são uma... Assim, eu e a Lisa andamos juntas há mais de 20 anos. Tem essa intimidade. É porque eu estou tentando fazer uma coisa meio de entrevista, pegar o gancho. Desculpa, vai lá. Ok. Liz, você quer continuar falando? Ele pode cortar isso. Não, era só para acrescentar mesmo. Ele falou de ser curioso, né? Sim. De ir atrás. De falar, então procure entender o seu tempo. Mas é que eu tenho certeza que na sua história ele ia falar, ser curioso. Sim, é uma característica. É uma característica, assim, da minha história. Mas eu sempre soube que eu queria fazer direito, nunca teve dúvida. Eu tentei não fazer direito porque eu queria morar longe de casa. Eu tentei um curso que não tinha em Goiânia na época, que era engenharia de alimentos. Falei, porque aí se eu passar, eu tenho que morar fora. Não deu certo. Eu até cheguei a passar em vestibular de direito fora de Goiás. Mas os meus pais falaram, mas você passou aqui, passou fora, por que você vai fazer fora? Tem alguma coisa errada. Então, a gente pode pular para você falar um pouco da sua história. Era natural fazer direito lá em casa. Meus pais são advogados públicos. A minha mãe é auditora fiscal aposentada. Meu pai sempre foi advogado de empresa pública. Então, eles nunca tiveram escritório. Antes de eu nascer, meu pai trabalhou num escritório de um advogado de Goiás e logo depois entrou na Saneago e lá ficou sendo advogado público para sempre. Então, a única exceção que meu pai abria era para questões criminais, porque ele sempre gostou do júri, sempre gostou e fazia júri, fez alguns júris, foi vitorioso em todos os júris que fez, porque gostava de fazer. Paixão. E era apaixonado nisso. E a minha mãe, quando passou no concurso do fisco, logo em seguida ficou sabendo que estava grávida de mim. Então ela ia fiscalizar em Alexânia, já grávida de mim, então eu brinco com os meus clientes. Né? De ônibus, ela ia de ônibus e voltava todo dia. Eu brinco que desde a barriga dela eu escuto de fato, gerador, alita, básica. Está na sua memória primária. Omissão de saída. Mas a palavra que ela falou foi Tex. Mas eu nunca quis fazer concurso. Sempre fui apaixonada por empreender, por montar. Nunca passou na minha cabeça prestar um concurso. Né? Isso sempre foi uma coisa que foi ficando mais forte do que a gente foi tentando. Começamos do nada, mas começamos sabendo que era aquilo ali que a gente queria. Sim. Ela é, então, atual presidente da Comissão de Direito Tributário. Fiquei aqui pensando, acho que eu sou o meio termo entre o Simon e a Liz. Minha família é de médicos, deve ter mais de 15 médicos na minha família, mas eu tenho uma tia, minha tia Carmen Lúcia Barbosa, foi a primeira presidente mulher do Instituto dos Advogados de Goiás. Que legal! Olha. Sim, eu carrego uma veia aí de ser precursora de algumas coisas com muito orgulho. Minha tia foi muito, muito, muito gigante na época, uma mulher incrível, mas faleceu de câncer nova, aos menos de 50 anos, muito enfim, bom. 50 e poucos anos, mas foi uma referência. Eu prestei, também fiz católica, mas na verdade eu prestei para medicina na UFG, porque meu pai queria que eu fosse médico como ele. Prestei para odonto na Unicamp, porque eu queria morar fora. E prestei para direito na Católica, porque eu queria passar. Mas eu não sabia que eu queria. Eu tinha minha tia como referência, mas eu também não gostava de ver sangue. O ambiente hospitalar não me chamava atenção. E eu passei, acho que foi em primeiro ou segundo lugar na Católica. Existe uma brincadeira no meu escritório, né, que a gente é da UFG, vocês são da PUC. Eu ainda falo, eu sou da PUC porque eu quis, porque eu não prestei para medicina na PUC, porque na época eu prestei para medicina para satisfazer meu pai. Gente, não faça nada para satisfazer os pais, tá? A gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu nunca quis fazer medicina. E assim que eu passei, que eu entrei na faculdade, eu gostava de todas as matérias ligadas a empresas.
E ficava empresarial. triste com a parte de família, revoltada com a lei trabalhista, não gostava do criminal, do penal. Fui andando pelo tributário. Na nossa época, acho que não sei na sua, mas tributário era optativo. Sim. Não era uma matéria obrigatória. Eu falei, cara, vou conhecer. Entrei, fiz tributário. Meu irmão mais velho já tinha formado 2 anos antes. Foi para São Paulo. Eu falei, vou também. Porque eu queria sair de casa, né? Afinal, eu queria sair de casa. E naquela época, aqui eu falo muito para os jovens advogados, não tinha um curso de tributário em Goiás. Uma especialização. Não tinha o Nenhuma GDT? pós-graduação. Não Então, tinha. quando você Eu terminou formei o GDT, em tinha 90, eu entrei em 97, formei em 2001. Tinha o Eu queria- GDT, mas Mas era um curso bom, mas não era assim uma excelência. Eu lembro na época que tinha Ives Gandra já, meu irmão fazia com Ives Gandra em São Paulo, tinha o IBET em São Paulo, dentro do Largo São Francisco. Aquilo para mim era um sonho, como quem estava entrando no mundo tributário. Fui para São Paulo, formei, falei, vou para São Paulo. Queria trabalhar com empresas, nem o empresarial era muito, né? Assim, na nossa época não tinha o direito empresarial, tinha o comercial, vocês devem lembrar. Entrei, fui para São Paulo, logo de cara entrei na Deloitte. Fiz um processo seletivo, entrei na Deloitte. Uma empresa que na época tinha uns 700 funcionários, 95% eram homens. Eu era, assim, muito das únicas mulheres, poucas das mulheres que tinham na área do impostos indiretos e diretos. nós representávamos a Deloitte aqui em Goiás nessa época. Como É? que o nosso caminho se cruzou? Olha, Deloitte, eu incrível, entrei na né? Deloitte em 2001 no processo seletivo, fiquei lá até 2004, 2005 na Deloitte. Aí eu Fomos entrei. lá, estivemos com o diretor, ele Nossa, passeou com a sim. gente. Foi assim, foi a minha escola. A minha escola não foi a faculdade, foi a Você teve Deloitte. Big Four, na época era Big Five Big Five. É. Arthur Anderson, Arthur Anderson. Era Price, escola, né? Acho que até hoje, né? KPMG, Deloitte. E É, eles tinham- e- Não, são as Big Four. Até para esclarecer. Não, sei que é o porque- peraí, Big Four, Big mas eu Four. falo assim, ainda é uma boa escola. excelente Ah, sim. escola. Passar por uma É. Big Four é uma boa Acho escola. Big Four são as 4 maiores empresas de consultoria tributária do Auditoria. mundo, né, de auditoria, Consultoria, e consultoria tributária do mundo, né, e tem aí, são empresas com uma enorme gama de funcionários da área tributária, mas tanto auditores quanto consultores, né, e ali fiz minha escola. Meu irmão já trabalhava na KPMG, ele até foi sócio na KPMG, depois ele montou o próprio escritório, e me apaixonei. Meu primeiro cliente, nunca vou esquecer aqui, vou falar o nome porque foi uma empresa muito querida e ao que eu vou trazer não traz problema nenhum, não tem sigilo, nada, mas foi a Johnson & Johnson. Foi quando eu descobri o que era a Lalur. E a fábrica da Johnson & Johnson era um sonho para uma menina de 21 anos. Era um sonho. Você chega na fábrica lá em São José, acho que é São José dos Campos, não lembro. Cada produto da Johnson é um galpão específico, é uma indústria específica. Pasta de dente, escova de dente, absorvente, Ai, algodão. que legal. É um cheiro, talco, é um cheiro. Eu fiquei assim, encantada, Aham. porque eu conhecia Goiás, né? Sim. Conhecia Goiás e estava ali, tratando de tributário com a maior empresa, talvez uma das maiores do mundo, do ramo. Me apaixonei, fiquei lá 5, 6 anos, voltei para Goiânia, comecei a lecionar, que é uma dica que eu dou também, acho muito importante. Quando eu voltei, eu não era ninguém aqui em Goiânia, eu não tinha um nome. Como é que eu vou trazer um nome? Como é que eu vou fazer meu nome? Vou dar aula. Foi uma maneira de eu entrar no mercado e ser conhecida, porque eu fiquei muito tempo fora. Dei aula por 10 anos. Dar aula é fazer uma nova escola, porque você aprende todos os dias com seus alunos. Dei aula de tributário, dei aula de financeiro e fui orientadora de monografia, que foi o que me fez sair também. Você também é professor, né? Sim, eu dou aula. Acho que aqui dou aula há 12 Simon anos. também dá aula há muitos Comecei em anos. 2009. É uma paixão, né, Simon? Sim, eu gosto. Muito. Só que foi ficando difícil o horário. Sim. Porque eu dava aula de manhã, à noite, trabalhava à tarde. Nessa época, como o Simão, assim, eu atuava em tudo. Não fui só tributarista. Revisional, fiz umas 70 revisionais, aquelas de banco, né? Tradicionais daquela época. Revisional, muito juizado. E diferente de hoje, gente, juizado, um ficava no Parque Ateneu, o outro ficava no Dergo, A Praça o do outro na Violeiro. Praça do Violeiro. Não é essa facilidade de hoje que você entra, clica aqui e tá no juizado, não. A gente ia, demorava, gastava um tanque, saía de um juizado e ia para outro. Só a gasolina que não custava 6 e pouco. Mas Essa E teve vantagem. uma época que o dólar era R$1. o dólar era R$1. Isso, Então, assim, isso. você podia trabalhar mais ou menos, você conseguia dar uma viajadinha de vez em quando. Hoje está muito mais complicado. Mas, assim, aí o tributário, eu vim apaixonada de São Paulo, né, do tributário, saí um pouco, falei, não, eu quero estar no tributário. Foi quando eu fui convidada para entrar no Rodovalho Advogados, a convite do Rafael Lara me convidou para ir para o Rodovalho. Na época ele estava entrando também no escritório como sócio e me levou e acreditou no meu nome. Eu contei para ele minha história, falei, não estou atuando. Ele falou, é um escritório de tributário, mas que vai te
trazer para o que você ama. Porque ele também tem uma história, Ele tem uma história de paixão também. Ninguém. Começou Sim. sem ninguém. São pessoas que se ajudam, a Sim. gente se ajuda. Sim. Né? E eu falo isso muito pro Rafael. Eu acho que ele acreditou mais em mim do que eu mesma. Eu não me achava capaz, naquele momento que eu tinha largado um pouco em razão da necessidade de trabalhar. Tinha acabado de chegar, eu tinha que trabalhar. Ele falou, não, tenta focar na sua área, não sai. Em São Paulo, na Deloitte, eu fui obrigada, graças a Deus, a fazer um curso de contabilidade. Então, eu vim com uma base diferente do mercado. Aperfeiçoar, estudar, é o conselho que eu dou para quem está começando, para quem está com 10 anos de carreira e quem está com 50. Sim. A gente tem que estar sempre aperfeiçoando. Aperfeiçoar é necessário. E hoje, o advogado que conhece é muito bem assistido. Tem inúmeros cursos gratuitos, Sim. inúmeras palestras. Você frequenta as comissões temáticas. Na nossa época não tinha nada isso acessível. Eu sou um exemplo de que tive que sair de Goiânia para me especializar, para ter acesso. Cheguei em São Paulo, fiz 18 cursos da ASP, eram cursos excelentes. E quando eu voltei para Goiânia, a OAB daqui de Goiás passava os cursos da ASP, não tinha curso próprio. Isso. Passavam eles. A ESA foi evoluindo com o tempo e hoje chega ao ponto de a gente ter os melhores cursos em qualquer área dentro de casa, Sim. porque a gente assiste hoje pelo computador. Isso. Aproveitem disso, gente. Essa oportunidade, ela é incrível. Você ter de forma gratuita, de forma muito fácil, acesso ao que a gente no passado buscava longe. Sim. De graça. As comissões temáticas da OAB, cada ano que passa a gente vê um número maior de comissões temáticas que trazem para uma realidade que a gente não tinha há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Isso é muito importante. A gente vai falar das comissões daqui a pouquinho. Não, eu falo assim, porque foi um motivo que eu saí de Goiânia, para ter contato, para fazer networking, porque se tem uma coisa que eu vi que foi ficando cada vez mais importante foi ter networking com advogados. Não, eu estou encabulado tanto que a nossa história, Vai você se contando a sua confundindo. história. Não, a gente raspou muitas vezes, a gente passou pelo mesmo caminho. Assim, a gente passou um pouquinho antes de você, porque eu acho que a gente estava representando a Deloitte. Em 2001 nós abrimos o nosso escritório. Então a gente representou a Deloitte de 2000 até mais de 2001. Você entrou na Deloitte em 2001. Foi. O Rodovalho, nós tivemos uma história Exatamente. juntos, nós saímos de lá, você entrou. E a gente foi se raspando na estrada e só se encontrou disputando uma cadeira. Mas assim, vou fazer um parênteses, eu sempre admirei a Fernanda e a Liz. Elas eram referência para mim, porque quando eu cheguei eu não era absolutamente ninguém, elas tinham um nome. Sim, É muito prazeroso para mim estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrada de estar hoje aqui tratando com vocês, a gente discute fora daqui, elas estão com a gente palestrando, enfim, a gente está hoje discutindo coisas que no começo Temos eu falava, amigos. nossa, olha a Fernanda, olha a Liz. Nossa, São referências. incrível saber, assim, porque vira a nossa história quase É uma assim, comunidade, né? Porque, assim, do que a gente tem ouvido aqui nesse bate-papo, a advocacia ela exige o melhor de cada um. Você está sempre avançando e extraindo o melhor. Então, e como as informações hoje são muito compartilhadas, você tem muito mais acesso, seja através da OAB, seja através de uma série de canais de informação, as pessoas têm a oportunidade de estar aperfeiçoando. E entre nós, profissionais da mesma área, a gente troca muita experiência, a gente conversa, a gente debate, né? Eu e a Léia, a gente tem tido essa experiência juntos na comissão de tributário já ao longo dos últimos 6 anos. 6 anos. Então, e é uma oportunidade, porque muitas vezes quem está um pouco mais afastado acha que estão disputando o mesmo mercado, mas a verdade é que o mercado ele é tão amplo, ele está crescendo tanto, porque quando a Léia fala que o tributário ele era optativo há 20 anos atrás, isso tem a ver também com o mercado mais incipiente. Exatamente. Né? Quem decide ir para o mercado está acreditando na força da economia, no crescimento econômico, no aumento da quantidade de empresas, na expansão do agronegócio, no desenvolvimento do Estado, e isso demanda profissionais de mercado. Sim. Né? Então, é isso, e a gente tem tudo para virar, por exemplo, um polo cada vez mais forte de tributaristas. E eu acredito que o que nós plantamos, a gente colhe. E a ideia sempre foi, a gente sempre tem, a nossa proposta sempre foi plantar um caminho de lealdades, de construção de relacionamentos que não se cortam. Vou até compartilhar um segredo aqui. Uma vez chegou uma pessoa querendo contratar o nosso serviço no escritório, até quem levou foi uma mulher que inicialmente até andou um período conosco. E quando ele chegou lá no escritório, ele estava vindo do escritório da Eleia.
E ele chegou lá, falou que ele já tinha sido cliente dela, ele era tipo o contador da empresa, a empresa não era goiana, e ele chegou e fez uma série de observações em relação a ela que nós não gostamos. Eu falei para ele, eu não vou fazer proposta. Eu não vou fazer proposta porque a gente, do mesmo jeito como você vem aqui e fala do seu relacionamento com o seu advogado anterior, você vai fazer isso quando você sair daqui. Isso. Então não vai dar certo a gente trabalhar junto, porque tem que ser uma relação de lealdade. Sim. Eu não preciso ser amiga dos meus clientes. A questão não é ser amigo do cliente. A gente até não tem essa questão de, nossa, eu e meu cliente hoje somos melhores amigos. Não. Mas tem que ter uma relação. Quando você sair daqui, você não vai sair daqui falando do meu escritório. Mas se você veio falando, você vai sair daqui falando porque é o seu jeito e não combina com a gente. Então tem algumas empresas, e aí nós estamos falando para quem está entrando no mercado, que não vão combinar com o seu jeito. Sim, isso é importantíssimo. E não adianta forçar. Não adianta. Tem cliente que é seu, tem cliente que não tem perfil para você. Então, a gente tem uma expressão lá no escritório que tem um flow, né? Tem um rio que corre ali, é até uma imagem bíblica do profeta Ezequiel, que ele fala, quando a água bate no lombo, você é conduzido, você não tem mais o leme. Então, assim, tem um flow, não adianta forçar. Isso. Né? Se forçar mais na frente, será ruim. Exatamente, isso é importante. Gente, para fechar o bloco de histórias e a gente evoluir para a comissão, eu vou falar um pouquinho da minha história. Eu queria ser missionária na África. Com 17, 18 anos. Era isso que eu queria. Eu fui fazer direito porque ler é o meu prazer. Eu amo ler. Eu sou capaz de virar uma noite. Hoje eu virei uma noite. A hora que eu vi, o sol estava nascendo. Aí eu falei, não dormi. Então, fazer direito é natural para quem gosta de ler, né? E aí fui fazer direito. E o tributário me escolheu. Porque quando eu saí batendo, não tinha pai, não tinha mãe, sou a primeira advogada de toda a minha família, lado paterno e materno. Eu pedi para mim, me arruma um estágio. Eu lembro que meu pai falava para mim, não, você faz 6 meses numa área, 6 meses na outra área, até você ver. E eu fui cair no escritório de direito tributário. Gente, eu não tinha ideia do que era tributário. Eu estava no 3º semestre. Zero conhecimento. Zero. Meu pai chegou e falou, não, você chega lá e fala que você não precisa nem receber, é só para você aprender. E eu fui. Né? E ele me deu uma planilha para fazer à mão. Estava saindo do DOS para o Windows, gente. Eu cheguei a fazer o 1531, ligar no fórum para saber andamento de processo. E aí, só que eu sempre fui muito boa em matemática. Ele me deu uma planilha. E eu fiquei lá. Eu fiquei fazendo a planilha até terminar. Entreguei a planilha para ele, porque o PIS e COFINS me persegue desde esse dia. Né? Só fazer um parênteses aqui nessa fala dela sobre matemática, uma coisa que é muito bom para quem está entrando e que vai ter sócios, né? A doutora Fernanda nunca teve dificuldade de estabelecer como vão ser as questões financeiras dentro do escritório. E isso, numa sociedade, é super importante. A gente não pode ter milindre de falar de dinheiro. Quanto que cada um vai ganhar, você expõe quanto que você acha, o outro não tem que ficar milindrado. A mentalidade matemática dela foi fundamental no nosso escritório. Mas essa disposição de vamos conversar sobre tudo, não ter medo de conversar em assunto nenhum, isso é muito saudável dentro de uma sociedade. E é uma empresa, né? É uma empresa. Então, outro parênteses dentro do parênteses, é numa sociedade ter pessoas diferentes, né? Onde os sócios se complementam. O que eu enxergo muito de vocês é que vocês se complementam. Né? Esse era o ponto que eu queria chegar. Paixão, curiosidade, conhecimento, aprofundamento e o meu ser complementar. Escolher sócios complementares a você. Isso é muito importante. É garantia de sucesso. Né? Então, só para terminar, eu fiquei nesse escritório de direito tributário durante quase 5 anos. Mas por que eu queria mesmo era ser missionária na África? Eu me senti sempre frustrada, eu não me achava uma pessoa de sucesso, porque o meu sucesso era ter ido para a África. Só que aí eu conheci a Liz, né, numa igreja pequenininha, e a gente ficou amiga e foi trabalhar junto e tal. Ela me apresentou, ela estava sendo chamada para ser sócia de um grande escritório aqui, que na época tinha 25 anos de direito tributário. Dr. Demerval Fernandes. Dr. Demerval Fernandes. Ele estava montando uma turma nova e chamou a Liz. E a Liz gentilmente me convidou para conhecer o Dr. Demerval. E quando eu cheguei lá, o Dr. Demerval, eu fiquei sabendo que o Dr. Demerval era quem fazia as provas de direito tributário da ordem. E eu tinha passado em direito tributário no semestre anterior. Eu tinha convidado vocês por aquele semestre, né? Sim.
E aí eu falei, você que faz as provas? Eu falei, eu fiz a prova esse mês passado. Ele fez, eu vou ver sua nota. Nossa Senhora! E que na época a prova era no estado, local, né? Hoje ela é local. nacional. É. Então, a questão da prova do AB é cara pra mim, gente, porque o doutor Demerval voltou e falou assim, você tirou 10. Olha só. E eu não dou 10. Então, a questão que eu Tinha tirei vocação 10... mesmo pra área, né? É vocação, mas a questão que me fez tirar 10, eu aprendi dentro do escritório fazendo estágio. Sim. Né? Então, aí, eu saí de lá, depois ele me ligou, você me ligou, convidando também para ser sócio, né? E a gente ficou lá 1 ano e meio, e depois Que é montou uma nosso outra escritório. questão legal que eu acho levantar. Seja generoso. Seja generoso, né? Abra portas às pessoas. Sim. A gente até brinca lá no escritório que a gente tem mania de abrir porta, o povo entrar e fechar pra gente do lado de fora. Mas Isso já aconteceu algumas vezes, mas tudo bem. Mas a gente vai continuar fazendo isso, porque é nossa vocação ser generoso. E nós não podemos dizer que nós não colhemos excelentes frutos na nossa caminhada, né? Isso, é. Gente, só para encerrar sobre dinheiro. Quem não fala de dinheiro é aristocrata. Eu sou plebeia. A minha nobreza começa em mim. Eu ouvi essa frase esses dias, né? Eu sou plebeia, a minha nobreza começa em mim, sem desonrar meus pais, porque eu sou o que sou por causa deles, né? Então, eu não tenho problema de falar de dinheiro. Eu falo abertamente. Quanto é que você vai ganhar? Quanto é que eu vou ganhar? Como é que é? Como é que nós vamos dividir? Outra coisa, a regra é antes, depois que o apito... Nossa, o jogo começou. Não vamos mudar a regra. Flamenguista sabe tudo. Flamenguista. E Capricórnio. Pronto. Falando de dinheiro e jogo, são 2 termos afetos. Então a gente, eu e a Liz, e nós tivemos um terceiro sócio, a gente era muito complementar. Então foi um casamento. Eu vou falar só isso e a gente vai passar para as comissões. Mas eu falei esses dias, vocês já ouviram a frase que sociedade é casamento sem sexo? Sim, né? A minha dissertação de mestrado eu dediquei também à minha marida, que é a Liz Marília. Né? Às vezes fica mais tempo com ela do que com o marido. Claro, isso. a gente divide todos a os vida, dias. negocia tudo mais. Então, assim, para o jovem advogado, montar um escritório, pense também naquilo que é a sua fraqueza e vá atrás da soma. Eu até passei por um processo interessante, porque eu e a minha esposa, a Cláudia, fizemos faculdade juntos, e a minha irmã também, a Tatiana, nós 3. E abrimos o escritório juntos. Nós 3 fomos para o exterior, ficamos um tempo na Alemanha, fizemos mestrado na Alemanha e Portugal, e quando voltamos abrimos o escritório e atuamos juntos, só nós 3, né, como sócios, durante 12 anos mais ou menos. E na OAB, na experiência que tivemos na OAB, eu como conselheiro, na primeira gestão, né, do Lúcio Flávio, conhecemos a Daniela Cafuri e o Alexandre Cafuri. Na gestão, ficamos muito amigos e com muita sinergia, com muita atuação, começamos a atuar juntos em algumas áreas. E lá pelas tantas, a gente percebeu que tinha muita complementação nos nossos trabalhos. Perfis diferentes, alguns enfoques diferentes, mas ao mesmo tempo a gente sempre comungou dos mesmos valores, a gente sempre partilhou dos mesmos valores, dos princípios. E começamos a conversar, por que não? Por que a gente não funde os escritórios? Vamos tentar essa experiência, porque o Alexandre e a Daniela são casados, eu e a Cláudia casados, e a Tatiana minha irmã. Então, 2 escritórios familiares. Né? E, então, de novo... Só um pouquinho, vocês quebram a regra de que sociedade é casamento sem sexo. Eu pensei isso. Pode falar isso aqui, né? Eu pensei isso. E outra regra também, que não dá certo trabalhar com a esposa, porque a Cláudia, a gente se dá super bem, e o trabalho, na verdade, mais reforça, né, a nossa união do que atrapalha. Isso nunca foi um problema pra gente. Então, assim, e aí a gente também decidiu dar um passo além e não ficar numa posição mais cômoda. A gente estava, claro, tem muito que caminhar, mas em alguma medida os escritórios estavam caminhando, já separados. E no ano passado, né, tá fazendo um ano agora, curiosamente, em agosto, a gente decidiu, falou, vamos fundir os escritórios, mas é fundir mesmo, não é condomínio. É assim, são 5 sócios, com cotas iguais, 100% atuando nas áreas, cada tudo que fechar é do escritório. Tudo. Isso é legal. Tudo do escritório. Você não fica com paranoia, né? Não tem aquele negócio, um capta mais, outro capta menos, um é mais comercial, o outro é mais técnico, um é mais fechado, é mais para dentro do coisa. E entre os 5 tem todos os perfis.
E a gente realmente valoriza a característica de cada um. Então isso é importante. E a generosidade, as pessoas às vezes supervalorizam os seus atributos, Sim. né? E olham um pouco, melhor, né? E, não é e ficam muito agarrados às vezes até em ninharia, bobagens. Então, assim, dividir, ser generoso no sentido de valorizar, inclusive, as características complementares que os colegas têm, são importantes para avançar Eu acho mais isso uma longe. riqueza. E a gente está adorando a experiência, tem sido ótimo. Fruto da gestão, de andar Exatamente, junto. Então vamos falar disso, gente? Eu estou aqui com o ex-presidente da Comissão de Direito Tributário. Eu tenho várias histórias, eu contei para ela esses dias minhas histórias com a comissão. Né? É verdade. Foram meio atrapalhadas, mas não passou por vocês, foram anteriores a vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Sim. Eu vou começar falando até como é que eu entrei na gestão. Eu dando aula, já dava aula na PUC desde 2009, conheci o Marcos César Gonçalves, o Lúcio Flávio, na PUC, e ainda em 2015, né, no ano em que houve a primeira eleição, em que o Lúcio foi eleito, montamos um grupo de professores, de advogados professores, para discutir propostas, pensar na ordem, o que poderia ser feito e tudo, e dessas conversas surgiu o convite para entrar como conselheiro, para me candidatar como conselheiro. E entrei como conselheiro, ganhamos felizmente a eleição, e entrei assim, lá são 100 e poucos da chapa, em centésimo, digamos, em alguma relevância dentro do grupo. Eu lembro até que no dia do registro, do lançamento, um colega assim chegou e falou assim: seu nome quase que não entra na chapa. Eu falei, não tô nem sabendo disso, não, porque tava tendo que cortar alguns nomes, e o seu nome, então assim, um negócio assim, total. Eu pensei isso. E aí entramos, aí começou, porque é tudo novo pra gente, ninguém nunca participou de gestão da OAB, e aí falou, Simão, agora tá tendo distribuição de comissões, definindo quem vai ser presidente, diretor, você tem que ir lá, mas o corredor lá da OAB tá eletrizado, de tanta gente querendo, tá uma fila. Eu falei, não vou mexer com isso, né? Não vou ficar lá. Eu sou da área tributária, só atuo com isso e gostaria de participar da comissão de tributário, mas se não der, tudo bem, eu não tenho esse desespero, não, ok. E aí passa um pouco, eu encontrei com o Lúcio, depois de um mês, eu falei, Lúcio, aí, conversando sobre comissão, eu falei, eu coloco meu nome à disposição para a comissão de tributário, é onde eu acho que eu posso contribuir. Simão, já definimos os nomes, já anteriormente e tudo mais, né? Então, mas atua em comissão, por exemplo, constitucional, alguma, em diretoria de comissão de constitucional, que é uma área que eu dei aula, eu fiz mestrado, eu gosto de constitucional também. Falei, olha, Lúcio, eu estou tranquilo, que é outra questão também. Não entrar nos espaços por entrar. Sim. Sabe? Sim. Hoje, inclusive, com uma exposição que tem em rede social, que está acentuando cada vez mais, as pessoas, elas querem estar em alguma coisa para prestar conta, às vezes, né? Eu sou diretor de alguma coisa. Bobagem, a pessoa tem que saber para onde está caminhando, ela tem que dedicar as energias melhores dela na caminhada em que ela acredita, né? E eu até falei, até sem filosofar demais sobre isso, falei, olha, eu não vou contribuir tão bem ali, e eu sei que tem pessoas que querem mais do que eu essas posições, não se preocupa comigo, né, que eu tô muito bem. E passou um tempo, houve um convite, falou, olha, a gente vai fazer algumas mudanças, e tá o convite para você assumir a presidência da comissão de tributário. Eu e a Leia fomos juntos, né, convidamos, né, o Frederico Medeiros. Estávamos juntos ali, já estava no meio do caminho. Isso, no meio do caminho. E aí, primeira constatação que nós tivemos é que o grupo, ele é generoso, de novo, com quem quer trabalhar. Não é um grupo que dá todo o espaço para quem tem vontade de trabalhar. É um grupo oxigenado, arejado. Então, assim, você quer trabalhar, tem espaço. Não precisa ter essa preocupação que você não precisa ser filho, parente, amigo, isso, aquilo, porque a gente notou durante a gestão, todo mundo que quis trabalhar teve um super espaço. E esse espaço, ele é dado de verdade, porque na comissão nós tivemos uma total autonomia para trabalhar as grandes causas para a sociedade civil e para a advocacia tributária, para os advogados e para a sociedade civil. Então, no tributário, a gente sempre está cruzando com alguns problemas de alguma norma inconstitucional, alguma ilegalidade, seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário,
sempre tivemos total autonomia para questionar. Por exemplo, algumas questões caras para a sociedade. Ilegalidade na cobrança do IPTU, que pega todo mundo. E o município de Goiânia, como diz, engatou uma quinta cobrando de uma forma ilegal, continua, sem querer polemizar. E nós falamos para o Lúcio, para o presidente, né? A gente fez um estudo falando, o município de Goiânia ele reviu, né, de uma forma ilegal a margem da lei, a base de cálculo do IPTU. Há uma ilegalidade aí. O Lúcio falou, se tiver, vamos mover a ordem para combater essa ilegalidade. O secretário de Finanças foi, e com legitimidade, conversar com o Lúcio. A procuradora do município foi conversar com o Lúcio para argumentar que não era. E no final ele falou, tem um estudo técnico aqui da OAB que está dizendo que é ilegal e nós vamos mover a OAB. E entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o TJ Goiás contra essa ilegalidade. Da mesma forma, a cobrança de PVA, Lembra do PVA? apreensão de veículo. PVA, né? Não, recente, né? Quem levantou a bola e provocou a OAB inicialmente foi a Comissão de Direito Tributário em relação à taxa do lixo. Exatamente, né, Nós Liz? Podia até falar sobre esse tema. Deles, Lixo, né? A gente, assim que saiu a notícia, assim que publicaram, que mostraram aquele projeto de lei, que nem é uma lei ainda, chamou a atenção da diretoria, a gente estudou, a gente viu que tinha ali uma ilegalidade, liguei para o Lúcio, falei, Lúcio, está acontecendo isso, Leleia. Se informe, faça um parecer que a gente vai provocar o conselho, a gente vai pedir um parecer para ver se vai ter que entrar para a defesa, para estar aí buscando sempre a justiça fiscal, estar do lado do contribuinte goiano, né, do goianiense. E aí a gente tem que ser justo e falar, além da Comissão de Direito Tributário ter levantado a bola, quando o presidente repassou para mim como conselheira para que eu fizesse o relatório das questões que foram levantadas, ele não fez nenhuma recomendação. Isso. Autonomia total. O relatório é seu, nem pediu para ler antes, nada. Isso. Ele conheceu o relatório junto com todos os demais conselheiros na leitura em plenário. Sim. É uma marca, né, Liz? Isso é importante porque muitas vezes as pessoas querem fazer alguma bagunça, digamos assim, o governo tal tem alguma influência. Zero. Tem uma atuação republicana, independente. Então, assim, o que é certo, se precisar atuar, a gente pode comentar depois a taxa do judiciário, que é muito alta. Saiu hoje uma decisão. A gente discutiu, você fala as taxas judiciárias, né? Aqui de Goiás. O provimento 45 de 2020, um provimento de dezembro de 2020. Gente, já deu uns 40 minutos. Sério? Já, você imagina, a gente vai ter Ela estava no meio da palavra provimento. O provimento 45. Não, porque assim, eu acho que vocês dois tiveram uma atuação muito especial Eu ia também. falar da Receita Federal dentro da OAB, gente. Sim. Isso que eu vou abrir agora. Isso. Vou abrir isso. Sem falar. Porque, assim, quando vocês falam da atuação do tributo, da taxa do IPTU, é para a sociedade civil e é muito bom ter uma ordem organizada, com representatividade, que pode agora prestar esse serviço para a sociedade. Sim. Mas vocês dois, como presidentes da comissão, também atuaram muito em favor do advogado. Sim. O artigo do CAT, do recesso, A questão do CAT, Conselho Administrativo Tributário, e a Receita Federal, porque a Receita Federal é difícil de acessar. Nossa, né? Ela podia comentar, né? Isso, da vocês Receita. dois podiam comentar isso, Sim. porque isso ajuda o advogado tributarista. Sim. diretamente com o advogado. Isso. Reflete o que é para a sociedade. É porque começou com Isso. o Simão logo trocou, passou. Mas o do CAT ou da Receita Federal? Não, O da Receita Federal eu acho O da não, Receita, demais, nós iniciamos maior. uma conversa, com tem o ação delegado da judicial, Receita. né? Isso. Aí a gente fez um acordo dentro da ação judicial, procuramos o delegado nos atendeu muito bem, fizemos aí um termo de cooperação com a Receita Federal para que a OAB, para que o advogado pudesse ter um atendimento dentro da sua casa, dentro da ordem. Porque quem atua no direito tributário, ou quem conhece a Receita Federal, sabe quão difícil como é difícil agendar, como é difícil buscar um tema dentro do sistema, como é tudo por sistema, acaba Sim. que não é tão fácil. E Então, a esse gente trouxe é nesse o momento. aspecto generoso da Eleia. Ela constrói conexões, ela é uma mulher que constrói conexões em Goiás, constrói conexões no Brasil, mas ela não fica com aquilo para ela. Ela abre aquilo para o grupo de direito tributário, ela abre, Sim. se você falar, Eleia, eu estou precisando falar com fulano, ela abre a porta para você. Então eu insisto, né? A gente tem que ter isso. Gente, eu tenho 26 anos mexendo com direito tributário. Essa questão da Receita, Sim. eu achei... É uma gestão como um todo muito proativa
e assim, muito vocacionada a ajudar os advogados. E é uma marca, a gente nota isso muito no Rafael Lara também. Sim. O Rafael tem essa característica, a gente nota dentro da OAB e fora da OAB, o Rafael sempre com as mãos estendidas, procurando compartilhar as experiências dele, sobretudo com os advogados mais jovens, né? Muito acessível, né? Gente, ele responde WhatsApp. Sim. Gente do céu, a gente ficaria aqui, não era 40, a gente ficaria aqui Não, esse negócio de 40 minutos. uns 3, Mas- 4 horas. Mas é só editar, é só editar. Pra falar. Tem muita coisa, Eu sim. tô dando a dica, porque, caramba, tá muito rápido. Não, muito rápido, Muito muito Mas nós rápido. temos que pensar na geração Z. A geração Z não vai assistir Não. um negócio Ó, mais de a 40 Não, Gen minutos. Z e a não. Milênio agora, para eles. Sim, Eu vou fazer essa pergunta, vocês vão ter um minuto de ser cronômetro, ou me dá aí um cronômetro. É o seguinte, um advogado acabou de pegar a carteira da OAB e ele lhe procura porque quer ser tributarista. Você tem 1 minuto, porque você está entre o café e não sei o quê, você tem 1 minuto para dar um conselho. Calma. Você roubou nem segundos. Peraí. Simon, aham. quando você falar, Pois não. Não, o que eu diria para ele tem que acreditar e se colocar como um advogado tributarista. Aí ele tem que fazer uma construção de autoridade ao longo do tempo. Não é fácil, ele vai atender outras áreas, mas ele tem que focar em ser um tributarista. Ele tem que ter uma meta e ter domínio técnico, ele tem que entender da matéria, que é imprescindível, ninguém consegue autoridade sem entender de fato da matéria. E aos poucos ele vai se apresentando, as pessoas vão conhecendo, vão confiando no trabalho, ele vai entregando o resultado e a clientela vai aumentando, de uma forma que passa um tempo ele vai atuar exclusivamente na área tributária, dispensando as outras carreiras. Mas tem que construir autoridade ao longo do tempo, é foco. foi excelente, 40 segundos. A gente até, se o nosso Pode negócio fazer ficar uma bom, pílula disso. sabe o que a gente pode fazer? Um outro para falar de clientela, Sim. né? Mas Sim. eu não sei se cabe aqui dentro da proposta, mas enfim. É a sua vez. A pergunta é... Um advogado acabou de pegar sua carteira da OAB e lhe procura porque ele quer ser um tributarista. Qual o seu conselho? Você tem 1 minuto. Você tem que estudar, você tem que se especializar em direito tributário e, principalmente, você tem que andar com colegas advogados. Quem vai te indicar é o advogado de uma outra área, é o tributarista que mexe com o municipal e você está ali especializando no estadual. Tem aquele advogado tributarista que trabalha com Receita Federal, mas você está ali no estadual. Estar entre advogados é uma grande receita para o sucesso. Diferente do que muita gente pensa, não é andar no meio de empresários, mas é também andar no meio de colegas. E a OAB faz isso para você. Se você entra numa comissão temática, você está no meio de advogados que atuam nessa área. Ele vai te indicar, um contador vai te indicar, um advogado especialista em outro tributo vai te indicar. Então, busque estudar, especializar, se dizer qual a área do direito tributário que você quer atuar, porque hoje é muito segregado, e vai fundo, vai ali, entra no meio de um monte de advogado que eles vão te indicar e você vai crescer dentro da área que você escolheu. E sucesso! Nossa, esse pessoal está tendo 58 segundos, quase 59. Diz Marília, um advogado acabou de pegar uma carteira da OAB e te procura porque quer ser tributarista. Você tem 1 minuto para dar um conselho. Mastigue a Constituição Federal. Conheça a Constituição Federal, todos os artigos que prevêem a questão, o que nós chamamos que é a defesa do contribuinte. Conheça a Constituição Federal, o direito tributário começa ali. Conheça o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma lei linda, é um decreto que depois foi recepcionado como lei complementar, lindo, tem artigos ali que nunca foram alterados, de tão bem escritos que foram por uma comissão de notáveis. E olhe para aqueles que construíram a doutrina de direito tributário nacional. Procure, faça cursos, invista em conhecer, se descolar da média. Procure aqueles que são excelentes no direito tributário. Vá nas melhores doutrinas e nos melhores cursos, porque aqueles que são excelentes vão aparecer. 50 segundos, nossa. Quem pergunta para mim, deixa eu falar também, aí a gente encerra aqui, tá? Só. Peraí, você aqui para mim, Simão. Fernanda, doutora Fernanda, né? Fernanda, então um advogado acabou de pegar a carteira da OAB e vai fazer uma pergunta a você como uma tributarista consagrada, o que ele precisa fazer para firmar na carreira tributária? Bom, você já falou, eu vou falar isso para ele, você já falou com o doutor Simon, com a doutora Eleia, com a doutora Liz Marília, então eu só vou falar mais uma coisa, leia a lei.
leia a lei, porque o que eu recebo de gente falando que sabe de tributo, mas nunca nem leu a lei. Ele falou, nossa, eu vou discutir a base, como é que é o do IBET, a regra matriz de hipótese de incidência, mas você não leu a lei, me dá qual que é a base de cálculo, qual que é a alíquota, a pessoa não leu a lei. Então, depois de você ter ouvido essa turma, eu só tenho um conselho, leia a lei. Muito Tinha bem, mais tempo para muito bom. falar. Bom, mas é isso, Mas estamos ela aqui. fala isso no escritório todo dia. Mas Chega é um verdade, advogado eu e diz, fa- "Gente, mas eu não sei o que você lembra." Gente, o pessoal não lê a lei. Vem aqui para mim com a dúvida, ou primeiro você leu lá, existe essa dúvida, a lei ela não te respondeu, então agora você vem com a dúvida. Eu falo isso para os estagiários. Leia a lei e você tem 110% de certeza. Porque os Ontem meninos foi dia têm do medo. estagiário, viu? Parabéns para os estagiários. É. Não desistam. Você não vai sair da minha sala sem ouvir uma pergunta. Então, né, é isso. Gente, Tá assim, o pessoal tem que continuar valorizando muito o estudo, né? A Sim. profundidade, o domínio Sim. da técnica, Mas porque isso hoje está todo mundo muito mais imediatista, assim, né? Eu vejo sim. uma carência de leitura, de estudo. que é outro tema, acreditar Chega lá, também gente que com vai... perguntas, eu faço, você chegou a abrir o seu terceiro? São perguntas assim, não é? Tipo, E acreditando que consegue avançar com rede social. outra coisa que o tributário é matéria de jornal. A nossa, pessoa vem discutir pelo comigo, amor de ela leu a matéria de jornal e quer discutir com base. Daí que sai. Você leu a lei? Você leu a decisão? Quem gosta de entregar matéria não é cliente, né? Olha, saiu. Gente, isso dá outro podcast. Outro podcast. Saiu Conta aqui só que a de um empresa cliente tal que entregou conseguiu uma não sei matéria o de jornal, que a matéria de jornal tá falando uma coisa, no final era outra, porque a decisão era contrária. Isso foi recente, isso foi esse ano. Foi. Não, mas era isso. Era porque federal. Era uma questão federal. O advogado ele perdeu todos os pontos. Só que ele conseguiu colocar no valor econômico como se ele tivesse ganhado. E aí o meu cliente me mandou a matéria. Eu li a decisão e falei, deixa eu te falar, isso que ele está dizendo que ele ganhou, na verdade ele perdeu. E fica Né? feio para nossa classe, né? Aquela coisa mentirosa do advogado, isso suja a nossa. Não, mas os nossos clientes já nos procuram. Assim, matéria de jornal já... Nós já somos referência sobre a verdade. Não, gente, nós estamos na Casa do Compromisso, podcast do Compromisso. Eu tenho que falar uma coisa, compartilha o link. Como é que você ia falar? Arrasta pra cima. Arrasa pra cima. E foi um prazer. Ótimo. Né? Não, valeu, né? Muito Se bom você bate-papo. gostou, peça para ter outro. Ai, Deixe nos comentários. Isso, compartilhe, Hashtag ouça. podcast tributário. isso. Para nós, isso aqui foi excelente. Foi uma Sim. jornada, Foi leve, né? né? Foi Foi bom, ótimo. foi bom. Eu espero que vocês tenham material aí para aproveitar.